Segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Nesse primeiro dia do último mês do ano que voou como nunca se viu antes. Quanto mais velho ficamos, mais rápido passa o tempo, por incrível que pareça. Mas vamos que vamos, temos que agradecer e temos que entender o que está acontecendo nessa nossa política que nunca para de apresentar situações que nos incomodam. E eu quero começar falando justamente de um pedido que foi feito pela Polícia Federal aos bombeiros do Distrito Federal. Para quem não conhece Brasília, o Corpo de Bombeiros fica ao lado do prédio da Polícia Federal praticamente. E a Polícia Federal mandou um documento para os bombeiros pedindo para que, quando houvesse um pedido de assistência médica a Jair Bolsonaro, esse atendimento fosse célere, fosse rápido, né? Atenção máxima. O que eles querem é uma garantia de atendimento rápido em caso de urgência com Jair Bolsonaro. A Superintendência da Polícia Federal enviou então esse pedido ao Corpo de Bombeiros para que esse atendimento seja rápido, sem burocracia, né? Sem diz-que, autorizaram, não autorizaram, o ministro deixou, não deixou, ou seja, nada disso. Chamou, vá atender. Segundo esse documento, a solicitação se dá em razão do estado de saúde de Jair Bolsonaro, que é delicado. E claro que isso preocupa a todos nós. Preocupado até que ponto? Para que a Polícia Federal faça um documento oficial para ficar ali caracterizado que a Polícia Federal pediu atendimento com atenção máxima a Jair Bolsonaro. Isso preocupa, claro, né? Segundo informações, Jair Bolsonaro tem soluços muito fortes, constantes, que o impede de dormir, inclusive. Informação que também foi confirmada pelo seu filho, o Renan Bolsonaro, e confirmado pelo Carlos Bolsonaro. Claro que isso faz com que nós fiquemos aqui pensando, né? Por que que eles preferem, então, correr um risco de manter em uma prisão uma pessoa que está tão frágil como está Jair Bolsonaro, frágil fisicamente e psicologicamente, a ponto de correrem o risco de que algo mais grave aconteça com ele? E com isso, então, força a PF oficiar um pedido, como se estivesse jogando a responsabilidade para o Corpo de Bombeiros. Corram, senão não dá tempo. Se tiver problema, é problema com vocês. Ridículo, né? Se é fato notório, fato documentado, com noticiários, com vídeos mostrando a fragilidade da saúde de Jair Bolsonaro, a saúde do mito, é óbvio que aquele ministro já teria que ter dado a prisão domiciliar a ele. Porque o próprio STF entende que a prisão domiciliar é uma questão de tempo. Agora, essa questão de tempo daquele ministro pode variar de um dia a 1 ano a 10 anos. Não se sabe o que se passa na cabeça dele. Então era mais prudente deixá-lo em casa, aos cuidados da família, né? Por quê? Ele vai ter uma condição e uma qualidade de vida muito melhor, até que se resolva esse imbróglio, se vai sair anistia, se não vai sair. Ou seja, para que correr riscos? E por que a preocupação? É por isso que nós, todo santo dia, temos coisas na cabeça. Ficamos aqui queimando a cachola, né? Faz com que nossas caspas virem mandiopã. Os mais antigos vão se lembrar da mandiopã, né? Os novos nem sabem o que é isso. Por quê? Porque são notícias que não agradam, só satisfazem o ego da esquerda, mas a direita fica preocupada, evidentemente, né? Mas é uma notícia que saiu hoje, chamou a atenção, por isso eu quis trazer a vocês. Agora, eu quero comentar com todos vocês que me acompanham, que há 2 vídeos atrás, eu fiz aí um comentário sobre o futuro da nossa direita. E fui muito claro ao dizer naquele vídeo
o momento que estamos passando. Porque, a meu ver, a direita está sem rumo, está sem o norte, né? Sem a presença da nossa maior liderança para coordenar os trabalhos da direita. Ficamos sem pai nem mãe, essa que é a verdade, né? A direita perdeu a mão e, portanto, eu dizia no vídeo que era necessário que todos os interessados baixassem a bola, conversassem, sacudissem a poeira, dessem a volta por cima, né? Como cantava aí o grande cantor Noite Ilustrada, não é isso? Para tentar colocar a direita no rumo certo. Mas eis que depois de desavenças, como aconteceu lá em Santa Catarina, com a tal vereadora Ana Campagnolo, criticando a pretensão de Carlos Bolsonaro de ser candidato a senador pelo Estado, eis que agora surgiu outra desavença. Outra desavença na direita por conta do estado do Ceará. Muito bem. Vocês viram esse noticiário ontem, já devem ter visto hoje vários comentários, vídeos, né? Mas eu vou passar a minha percepção e mostrar o porquê que a direita está perdida. Como todos sabem, o falastrão Ciro Gomes, que nunca foi bolsonarista, nunca foi de direita, sempre foi de esquerda, né? Mas ele deixou o seu partido PDT e se filiou ao PSDB, para dar aquela camuflagem de uma figura menos de esquerda, mais de centro, né? Como que se ele fosse um cara mais centrado, mais cabeça. Muito bem. Por que isso? Porque ele tem a finalidade de concorrer ao governo do Ceará. Quer sair governador pelo estado. Muito embora muitas pessoas acreditam que ele ainda vai tentar mais uma vez sair candidato à presidência. Principalmente se o Inácio não concorrer, coisa que eu duvido, né? Claro que ele vai tentar a reeleição. Mas vamos parar por aí. Ciro, então, vai sair candidato ao governo. E claro que nesse momento, por questões partidárias, o Ciro Gomes então recebeu o apoio do presidente do PL lá no Ceará, o deputado André Fernandes. André Fernandes é o presidente do partido no Ceará. Ele apoiou Ciro Gomes. E segundo ele, com o apoio de Jair Bolsonaro. André Fernandes disse que teve o aval de Jair Bolsonaro para apoiar Ciro Gomes. Ok, não vou entrar no mérito da veracidade ou não, muito embora tenha aí as reportagens de jornais. Mas acontece que o Ciro Gomes, em contrapartida, ofereceu ao André Fernandes apoio para a candidatura ao Senado de seu pai, o pai de André Fernandes, que é deputado estadual lá no Ceará. O nome dele é Alcides Fernandes. Então o André apoia o Ciro para governador, o Ciro, né, para governador, e o Ciro apoia o pai do André Fernandes para o Senado. Ok, esse foi o primeiro passo. Mesmo deixando de lado o jogo de interesses que existe entre partidos na política brasileira, o que eu acho péssimo, né? Mas é assim que funciona a política. Eles se juntam para um apoiar o outro em postos diferentes, evidentemente. Mas eis então que surge a notícia de que o Eduardo Girão, que é senador do Partido Novo, decidiu abandonar sua reeleição ao Senado para disputar o governo do Ceará, seu estado de origem. E aí, com essa atitude, o Girão colocou a cereja no bolo de confusões que já existem na direita. Causou aí uma confusão tremenda. Ontem, num evento do Partido Novo, onde estava presente a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, ela não poupou palavras para contestar a atitude de André Fernandes, pelo apoio a Ciro Gomes, dizendo que ele nunca foi bolsonarista e que o André Fernandes tinha que dar apoio ao Eduardo Girão, né? Contra o Ciro Gomes. E vamos lembrar que lá no Ceará, o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, também é senador, né? A única coisa em comum
é que todos eles querem impedir a reeleição do governador do Ceará, o Elmano de Freitas, que é do PT. Até aí a causa é boa. Só que existe um desalinhamento interno evidente na direita. E esse desalinhamento respinga diretamente nos apoiadores, que ficam sem direção, sem referência e sem a clareza de quem está com quem. E o que preocupa é que, se nem eles sabem ao certo quem é o aliado e quem é o adversário, como nós, eleitores, vamos saber? E não se trata de ataques nem a André Fernandes nem a Michele Bolsonaro. Eu tenho a minha opinião, vou passar já já. O ponto é que uma ruptura interna desorienta muito mais a militância do que qualquer ataque externo, do que qualquer coisa que o PT pudesse fazer, por exemplo. Primeiro eu quero comentar a postura de Eduardo Girão. Veja só, eu já falei isso em vídeos, muito embora seja uma pessoa que aparenta ser muito boa pessoa, boa praça, bom cidadão, etc e tal, eu particularmente acho um senador muito fraco. Ele já deixou amostras da sua fragilidade quando participou da CPMI do pandemônio, né? Que ele não questionava os investigados, não questionava a esquerda, pedia licença com muita delicadeza para o Renan Calheiros, para o Omar Aziz, ou seja, nunca achei Eduardo Girão um senador de combate. Dócil demais, na minha opinião, para enfrentar essa política suja que aí está. Mas não contesto quem acha o Eduardo Girão um grande senador. Cada um tem a sua opinião. Tá? Aí eu me lembro, como eu também já citei em vídeo, que há 2 anos atrás, o Gustavo Gayer, que é deputado federal, ele ia sair candidato à prefeitura de Goiás, né? De Goiânia, né? Ele ia sair candidato, e eis que naquele momento Jair Bolsonaro pediu para ele não fazer isto, para que o Gayer continuasse como deputado federal, porque no parlamento ele poderia ser muito mais útil ao PL do que como prefeito. Como prefeito, a limitação dele é o município, né? É o município e, enfim, só ia ser útil lá em Goiânia. Muito bem, eis que o Gustavo Gayer entendeu e continuou, desistiu da disputa da prefeitura. O mesmo não está acontecendo com Eduardo Girão. Para nós, qual é o melhor papel do Eduardo Girão? Partir para o governo do Ceará ou continuar senador? Nós sabemos que a maior luta de Jair Bolsonaro antes de ser preso estava sendo de convocar todos os aliados e militantes conservadores a apoiarem candidaturas ao Senado Federal para termos maioria no Senado. Cogitou-se na época colocar Eduardo candidato ao Senado por São Paulo, o Flávio à reeleição, o Carlos por Santa Catarina, Michele pelo Distrito Federal, para aumentar o número de senadores. Mas o Eduardo Girão prefere deixar o cargo ao invés de continuar para ser governador do Ceará, que não vai ajudar em nada a direita. Ah, Paula, mas é bom ter um governador lá no Nordeste. Isso é uma luta de décadas. A mudança que ele poderia conquistar sendo governador do Ceará é uma mudança para daqui a uma década, se acontecer. Então eu contesto essa atitude do Girão. Não concordo. Mas é a opinião dele. Muito bem. E aí vem a questão da Michele, que até agora eu estou sem saber exatamente qual foi a postura. Por quê? Se de fato André Fernandes deu apoio ao Ciro com o aval de Jair Bolsonaro, me parece então que a Michele e o Bolsonaro não conversaram sobre o assunto, porque não existe uma congruência de ideias. Ou então não houve apoio algum de Jair Bolsonaro, foi assunto que saiu só na imprensa, e Michele Bolsonaro sabe disso. A única certeza que eu tenho e a Michele Bolsonaro tem é o que ela falou, que o Ciro Gomes é de esquerda, nunca foi bolsonarista, portanto não é confiável. Mas também não entendo muito qual é o papel da Michele Bolsonaro participar de um evento do Partido Novo, ao lado de Romeu Zema,
que é sim candidato à presidência, ao lado do Van Hatten, que também nunca foi bolsonarista, e quem acompanha a política sabe disso. Van Hatten, que já deu apoio para o impeachment quando Jair Bolsonaro era presidente, né? É um pessoalzinho que não se confia. O Ricardo Salles, que até agora não abriu a boca para fazer algum comentário sobre a prisão e a condenação de Jair Bolsonaro. Então também não entendo muito qual é o papel da Michelle nesse evento de ontem. Eu estou com a pulga atrás das orelhas. Claro que nós sabemos que o PL também não é um partido de direita. O PL é um partido aproveitador. Se aproveitou para, no momento onde Jair Bolsonaro não tinha partido, na época, e colocou Jair Bolsonaro dentro do PL para conquistar um número maior de parlamentares nos pleitos de 2022. Mas agora, depois que Bolsonaro foi preso, nós não vemos aí uma luta diária do Valdemar Costa Neto lutando pelo projeto da anistia, defendendo com unhas e dentes, fazendo uso de quase 100 parlamentares na Câmara dos Deputados para colocar a votação do projeto da anistia. Nós não vemos também. E talvez por isso Michelle Bolsonaro também não está muito afim do Partido Novo, do Partido Liberal. Muito embora ela seja presidente do PL Mulher, recebe salário. Então, isso nos causa uma tremenda confusão, como eu citei agora há pouco. Em quem confiar? Eu, obviamente, partindo do princípio de quem é Michelle Bolsonaro, eu confio nela, em primeiro lugar. Mas a sua motivação, participando de um evento do Partido Novo, me deixou um tanto quanto que confuso. Não entendi direito até agora, não sei qual é a profundidade desta união, digamos assim, né? Exceto o fato de que talvez ela tenha ido única e exclusivamente para dar apoio a Eduardo Girão, que coincidentemente ou não é do Partido Novo. Mas eu deixo com vocês, onde seria melhor a presença do Eduardo Girão? Como governador do Ceará, que vai cuidar só do Ceará? Ou no parlamento dando votos? Fica aí a minha dúvida. Eu, sinceramente, ainda não consegui encontrar uma resposta para isto. Mas, mudando um pouco de assunto e entrando num assunto aí também muito polêmico, a história recente mostra muito bem que quando alguém entra no radar de sanções internacionais, como a Lei Magnitsky, por exemplo, nada do que acontece ao redor do possível, né, do possível alvo, é realmente privado. Muito pelo contrário, vira público. Vira público. Divórcios, reorganizações familiares, mudanças súbitas de titularidade de bens, criação de offshores ou transferência de patrimônio para cônjuges e parentes próximos sempre foram movimentos que em diferentes nações antecederam tempestades políticas mais amplas e que costumeiramente acontecem no núcleo de muitas famílias brasileiras, que no sentido de quererem proteger seus bens, usam desta artimanha da separação. A notícia é baseada no que saiu na imprensa esse final de semana, dizendo que Gilmar Mendes está se separando de sua esposa depois de anos e anos de casamento. Não podemos afirmar que essa separação seja pelos motivos que eu citei, proteção de bens, mas temos que reconhecer um padrão visível demais para ser ignorado. Repetindo casos que aconteceram em Moscou, Caracas, Kiev e tantos outros lugares onde já ocorreram casos parecidos. Para quem não se lembra, na Rússia, vários oligarcas reorganizaram suas estruturas familiares semanas antes de receberem sanções. Na Venezuela, altas figuras chavistas se divorciaram exatamente no período em que Washington intensificava o cerco contra a corrupção e violações de direitos humanos. Na Ucrânia, pré-2014, parlamentares e juízes transferiram patrimônios
para cônjuges e filhos meses antes de serem atingidos por medidas restritivas dos Estados Unidos e da União Europeia. Então é claro que quando a separação de Gilmar Mendes com sua esposa veio à tona, essa informação não surpreendeu que parte de Brasília, por exemplo. Lá em Brasília o pessoal sabe como as coisas funcionam e os motivos de cada coisa, né? Mas todo mundo interpretou o gesto muito além de questões conjugais. Ora, depois de tanto tempo e com tanta idade resolveram se divorciar para começar uma vida nova? Será? Em condições normais seria apenas um evento pessoal. Mas o Brasil já não vive condições normais há muito tempo. O país está sendo observado por parlamentares americanos e por órgãos internacionais que enxergam no judiciário brasileiro práticas que colidem com o espírito e a letra da Lei Magnitsky. É quando o escrutínio externo se transforma em risco concreto. Cada movimento que envolve figuras de poder, principalmente, né? E isso, claro, por serem figuras de poder, ganha uma outra dimensão. É o que se pode imaginar o que está acontecendo. Para proteger seus bens, não ficar restrito a movimentações financeiras, como aconteceu com o ministro já sancionado, talvez, quem sabe, porque não é nenhuma informação, não é confirmação, mas quem sabe esse divórcio não seja justamente para proteger a estrutura financeira da família. Portanto, essa separação pode ser apenas isso, né? E pode ser também, claro, uma simples separação, não vou dizer que não. Mas para um observador geopolítico, para um congressista americano atento para os organismos especializados em rastrear corrupção transnacional, essa separação surge no pior momento possível. Porque o judiciário brasileiro já está sob suspeita e a figura do ministro já aparece em vários debates externos, em documentos, né, mostrando que ele pode sim ser sancionado pela Lei Magnitsky também. E, portanto, qualquer mudança que interfira nessa estrutura patrimonial de quem está na iminência de ser atingido, acende o alerta. É claro, isso chamou muita atenção. Há muito tempo estamos dizendo aí que principalmente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão alertando que novos nomes surgirão na Lei Magnitsky, que já existe uma lista de outros nomes que vão ser sancionados. Ou seja, não temos uma informação oficial aqui no Brasil, são informações que chegam principalmente desses dois nomes. Principalmente do Paulo Figueiredo, que aliás casou nesse final de semana, não pôde ter a presença de seu pai, que foi impedido de viajar aos Estados Unidos, porque aquele ministro não autorizou que ele tirasse seu passaporte para viajar. Olha só que coisa, hein? Não pôde ir ver o casamento do filho, sendo que ele, o pai do Figueiredo, não tem nada a ver com a situação política do Brasil. Em compensação, eis que aparece de surpresa no casamento de Paulo Figueiredo nada mais, nada menos que Donald Trump. Hã? E agora? Será que ficou melhor ou ficou pior para a percepção da esquerda? Será que o Paulo Figueiredo realmente tem alguma intimidade com Donald Trump ou não? A troco de que Donald Trump iria comparecer a um casamento de uma pessoa se ele não tivesse importância alguma? Tudo isso serve para movimentar o nosso imaginário, fazer com que nós, aqui do lado de cá, fiquemos aí imaginando todas as possibilidades futuras. E claro, algumas nos dão esperança, boas expectativas, outras nos preocupam, o que é normal para seres humanos como nós, principalmente mais frágeis nessa cadeia alimentar do poder, não é isso? Mas de qualquer forma, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido também, né? E se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, convidem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.